só se pesquisa em 3 condições. Uma delas, quase inexistente nos dias contemporâneos. É a primeira condição. Quando não há massa crítica. Quando há um fenômeno, um conjunto de fenômenos, que ou é absolutamente inédito, novo, que ainda não recebeu trato, ou fenômenos que até hoje não mereceram, não necessariamente recentes ou novos, mas que até hoje não mereceram tratamento analítico. Essa hipótese, eu diria que hoje é uma hipótese inteiramente abstrata. Inteiramente abstrata. Há um exemplo que nos ajuda, é um exemplo grosseiro, mas nos ajuda a entender isso. Em finais dos anos 70, princípios dos anos 80, surgiram casos de pessoas que estavam tendo uma brutal redução das suas imunidades e estavam morrendo. Avançou-se no estudo daqueles casos, que eram casos clínicos, e se criou, naquele momento, o fantasma da SIDA, da AIDS. E aí começaram pesquisas. Note, havia ali um fenômeno que parecia absolutamente novo. Quem foi cuidar disso foram, basicamente, inicialmente, citologistas, que não conheciam o bichinho. O conhecimento do bichinho era inexistente, mas para chegar a ele, a esse conhecimento, mobilizou-se conhecimentos já acumulados. Então a hipótese de fazer pesquisa sobre um objeto absolutamente virgem do trato intelectivo, eu diria que é uma hipótese possível, mas muito pouco provável. Neste caso, faz-se pesquisa. Um segundo caso. Quando o acervo de conhecimentos existente é insuficiente para dar conta dos processos presentes, dos processos contemporâneos. Eu já mencionei aqui que todo o Marx, toda a teoria do Marx, não dá conta do capitalismo na entrada do século XXI. É normal isso. As teorias e concepções científicas têm limites históricos. O cientista infere tendências, mas ele não adivinha o futuro. Isso é coisa para astrologia. Então, quando há elementos claros de insuficiência, há que pesquisar. Toda concepção teórica e científica é relativa. Outro probleminha para nós aqui, ó, no parêntese. Uma coisa é trabalharmos com uma concepção da relatividade das teorias. Eu diria que, salvo os teólogos, ninguém supõe que a sua teoria sobre a natureza ou sobre a sociedade está conclusa, está fechada. Eu diria que é uma conquista do pensamento moderno o reconhecimento dos limites históricos do conhecimento. Outra coisa completamente diferente é uma teoria relativista do conhecimento.
Atenção, cuidado com a similitude linguística. Eu estou convencido, vou dar um exemplo do meu horizonte teórico, mas vocês podem universalizá-lo. Eu estou convencido que a teoria social de Marx, tal como ele a construiu, chegou ao fim da sua vida, não dá conta da realidade do capitalismo contemporâneo. A teoria de Marx tem um limite histórico. Marx não conheceu o fenômeno do capitalismo monopolista. Marx morre em 1883. Sua cabeça continuou produzindo até os últimos anos da década anterior. Eu diria que o último texto significativo de Marx é de 1875. Isso é polêmico, alguns vão até 1881. Mas não importa, o que importa é o seguinte: Marx não conheceu o capital monopolista moderno, não conheceu. Esse é um limite. É preciso avançar as investigações. Esse é apenas um exemplo dos vários que a gente pode extrair de Marx. Isso é levar em conta a relatividade do conhecimento teórico. Outra coisa é ter uma concepção relativista do conhecimento, que implica dizer o seguinte: além de ser limitado historicamente, eu não tenho nenhuma garantia da sua veracidade, eu não tenho nenhuma garantia da sua verdade. Qualquer conhecimento não é relativo apenas em termos históricos, ele é relativo em face do objeto. Notem, são posições inteiramente diferentes. O fato de eu considerar que a obra de Marx não dá conta do capitalismo contemporâneo não significa para mim que aquelas elaborações de Marx acerca da dinâmica do capitalismo não dão conta desta dinâmica. Dão conta dessa dinâmica, sim. Estão me fazendo entender? Essa distinção é um pouco sutil, mas eu acho que é importante que a gente a faça. Porque o relativismo domina hoje as ciências sociais, de cabo a rabo. Eu tenho essa teoria aqui, mas eu não sei bem se ela dá conta da realidade. A teoria com a qual eu trabalho dá conta da realidade, sim, senhor. Ela não é cerrada, ela não é fechada, ela não está conclusa, porque essa realidade é dinâmica e está em mutação. Entretanto, as suas categorias fundamentais ainda têm vigência. Eu quero dizer que é preciso ter clareza quanto a isso, porque a posição relativista leva a algo muito curioso. Eu nivelo a capacidade de me restituir à verdade, ou seja, de me reproduzir idealmente o movimento da realidade, dependendo da vontade metodológica de cada figura. Olha, eu uso o chamado materialismo histórico para analisar macrofenômenos. Mas quando eu tenho que estudar um não macrofenômeno, por exemplo, a família, o materialismo histórico já não me serve. Ou eu combino o materialismo histórico com as concepções freudianas. E para estudar, então, essa coisa complicadíssima, que é a menor unidade social, a menor unidade social é o indivíduo. Simples, não é? O indivíduo não é uma coisa simples. Bom, o materialismo histórico já não me resolve o problema. Eu vou precisar não mais de Freud, mas vou precisar de Piaget. Então, o caminho a que isso leva é o caminho do ecletismo. Eu pego aquilo que me interessa e tem gente que acha que isso é o cânone da teoria social hoje. O ecletismo parece que garante a abertura, né? Os marxistas são muito dogmáticos, são ortodoxos, só pensam a partir do seu referencial. É preciso abrir o referencial. O resultado é que quanto mais se pesquisa, menos se conhece.
Mas voltemos cá. A condição em que se torna necessária a pesquisa é quando a massa crítica é insuficiente. Eu não vou conseguir compreender o monopólio contemporâneo me valendo apenas do Capital de Marx. Eu tenho indicações lá, mas ele não me explica esse fenômeno. Não me permite apreender esse fenômeno. Eu tenho que pesquisar. Essa massa crítica é insuficiente. Terceira condição em que se pesquisa. Eu estou chamando aqui de massa crítica ao conhecimento acumulado. Quando eu tenho uma massa crítica mistificadora, que não me leva à reprodução ideal do movimento real. Uma massa crítica que, ao invés de me desvelar a realidade, ela me vela a realidade. Meus queridos, é só nessas três condições que se pesquisa para produzir conhecimento. Eu estou cansado de ver belíssimas reiterações, belíssimas repetições e as pessoas dizendo: eu aprendi muito. Cheio sua tese, eu não aprendi nada, não tem nada de novo aqui. Uma coisa é a pesquisa para a formação técnica, que é absolutamente importante. Mas não vamos confundir isso com produção teórica. Onde é que o Marx se enquadra? Aqui e aqui. Quando o Marx entra na vida intelectual, ele tem diante de si uma teoria social que já está constituída sobre a sociedade burguesa. Essa teoria começa a surgir no século XVII, que é quando ela recebe seu nome, economia política. Notem, não é economia, é economia política. O Capital não chama o Capital crítica da economia. Chama-se o Capital crítica da economia política. Não pensem que isso é uma coisa menor, não. Nós vamos ver isso logo em seguida. É algo decisivo. Marx começa a escrever quando tem por trás de si dois gigantes que já formularam as linhas gerais de uma teoria social dessa sociedade. Um sujeito chamado Adam Smith e um sujeito chamado David Ricardo. Um que publicou o seu livro em 1776 e outro que publicou o seu livro em 1817. Então notem, Marx não começa do nada. Ele tem diante de si uma massa crítica que ele considera insuficiente. Mas ele não considera apenas insuficiente. Ele considera que, ademais de insuficiente, ela, ao mesmo tempo em que revela muito do movimento real do objeto, o objeto de Marx é a sociedade burguesa. Em Smith e em Ricardo, e não só, eu estou simplificando, estou me referindo apenas aos dois maiores. Diz, olha, ali, esses caras apanharam tendências significativas dessa sociedade. Reproduziram idealmente muito da dinâmica dessa sociedade, mas também esconderam. Não porque quisessem, não por safadeza ou desonestidade, porque as condições sociais e históricas em que eles escreveram ainda não permitia a visão da natureza dessa sociedade. Eu vou me deter um pouco nisso, porque aqui está
um dos mais importantes princípios teórico-metodológicos de Marx. Smith está escrevendo no ponto de arranque da Revolução Industrial. Ele está escrevendo no nervo mesmo de um processo muito mais amplo que constituiu a Revolução Burguesa. A Revolução Industrial é um momento da Revolução Burguesa, que não é um processo que se esgota em 1688 na Inglaterra, em 1776 nos Estados Unidos e tem o seu verdadeiro paradigma em 1789 na França. Atenção, a Revolução Burguesa é um processo plurissecular que se engendra a partir dos séculos XV e XVI, com a chamada Revolução Comercial, e vai ganhar densidade precisamente no século XVIII, quando o grupo de mercadores que enricou controlando a circulação de mercadorias, seja o conjunto de mercadorias trazido do Oriente, olha os empórios comerciais, o norte da Itália, pensem depois em Lisboa, depois nos Países Baixos. Quando esse grupo de mercadores que sai das entranhas da sociedade feudal, enrica, fica rico e passa agora a buscar o controle não da circulação de mercadorias, mas da produção das mercadorias. E a Revolução Industrial é essencial para isso. Smith está escrevendo da Inglaterra, embora ele seja um escocês, em 1775, um inquérito sobre a riqueza das nações. Ele está percebendo, e ele é um partícipe ativo, é um defensor desse processo, ele está percebendo que surge uma nova sociedade. Ele está percebendo que surge uma sociedade que tem um jeito de produzir riqueza social que é novo. Está se transitando de uma sociedade onde a forma típica da riqueza é a propriedade imobiliária. Leia-se, a propriedade fundiária, o feudo, para um tipo de sociedade onde a forma típica da riqueza é móvel, é dinheiro, que ele vai chamar de capital. Um nobre francês do século XV não podia meter a mão no seu feudo, botar ele debaixo do braço e migrar para a América. Um burguês do século XVIII já podia fazer isso. A sua riqueza é móvel, é mobiliária, é o capital. Smith está olhando isso. Está vendo que isso é progresso. As máquinas estão aumentando a produtividade do trabalho. É possível produzir mais riqueza social. Mas ele está olhando o que está acontecendo com os trabalhadores. Um pauperismo absurdo. Um nível de exploração absurda. Smith é um pensador extremamente honesto. Ele diz, olha, eu estou vendo tudo isso, isso é uma barbaridade. O que permite o crescimento dessa produtividade é a divisão do trabalho dentro da fábrica que está nascendo. Mas essa divisão mutila os trabalhadores. Ele está vendo isso e ele não esconde isso. Ele diz, olha, isso aí são as dores do parto de uma nova sociedade. Quando essa forma de produzir riqueza se generalizar, os ganhos serão de todos. O cara está sacando o que está se passando ali e o está dizendo honestamente. Mas ele precisa de encontrar um jeito de conciliar a anarquia absurda daquela produção e aquela forma de exploração. Ele está dizendo, olha, está surgindo aí uma coisa chamada
sociedade civil, que é o mercado. Vocês estão muito espantados porque no mercado cada um vai para atender os seus objetivos pessoais, privatistas. Mas tem uma mão invisível que transforma essa busca privatista de interesses individuais no bem-estar de todos. É uma mão invisível que equaliza os efeitos do mercado. Vocês já acham que Smith era um safado que inventou isso para se desculpar do pauperismo que ele estava vendo? Não. Ele estava convencido, isso é um pressuposto da sua teoria, da existência do direito natural que garantia a cada homem o direito à vida e o direito à propriedade. Olha que coisa engraçada. Smith descobre coisas essenciais sobre a sociedade, mas ele tem umas lentes filosóficas que acabam por deformar aquilo que ele está descobrindo. Ricardo publica a sua obra em 1817. Smith era um professor universitário. A disciplina que ele lecionava era filosofia moral. Olha que coisa fantástica. Ele está dando bases científicas à economia política. O estudo do Smith é uma primeira expressão de teoria social. Economia política para Smith discutia os tipos de propriedade, a relação dos indivíduos com essa tipologia da propriedade e discutia a propriedade que estava ganhando dinâmica, a propriedade do capital. Ele está ali no coração mesmo da Revolução Industrial. Então ele vê o seguinte, que aquela produtividade gerava uma riqueza que era distribuída sob a forma de renda fundiária, sob a forma de lucro e sob a forma de salário. Vocês sabem o que o Smith está descobrindo? Muito antes de Marx, as classes sociais, o proprietário fundiário, o burguês e o operário. Ele está discutindo como é que se faz a tributação, como é que o Estado deve controlar a tributação. Ele está discutindo o comércio entre as nações, ele está discutindo o câmbio. É isso que os economistas que saem formados aqui hoje discutem. Eles discutem classe social, eles discutem estruturas governamentais. Nequinha. A economia política do Smith não tem nada a ver com a economia que está aí. Aquilo que é economia política no Smith é, em geral, uma cadeira de 6 meses num curso de 4 anos. Nós vamos ver como é que chegou a isso, para poder entender o Marx. A crítica do Marx não é a economia. É a economia política e aquilo em que ela derivou. Agora notem, qual é a posição de Ricardo, que está escrevendo em 1817? O processo de industrialização e de urbanização que a Revolução Industrial trouxe consigo já está começando a se consolidar. Agora, os trabalhadores, os operários, não são apenas mais aquela massa que sofre do pauperismo. A gente estuda a Inglaterra dos anos 10 para frente e vai descobrir o movimento ludista. Deveríamos falar ludista, porque tem esse nome em função de um tecelão chamado William Ludd, escreve-se Ludd, que disse aos trabalhadores: a nossa miséria, responsáveis são as máquinas. Vamos quebrar a máquina. E esse movimento sacode a Inglaterra. E foi reprimido duramente. Os trabalhadores aprenderam.
logo, logo descobriram que os seus inimigos não eram as máquinas. Era a utilização econômico-social das máquinas. Ricardo está vendo nascer o protesto operário, que Smith não viu. Ricardo morre em 1823. Ele não deixou nenhum documento autógrafo depois do livro dele. Mas como eu observei, ele era completamente diferente de Smith. Smith era um professor. Ricardo era uma figura fantástica. O pai dele era corretor de ações na Bolsa de Valores de Londres. Ele começou a trabalhar com o pai e achou o pai um cara muito conservador. O pai não estava sacando como é que se podia ganhar dinheiro com ações. Ele tornou-se um especulador. Ganhou dinheiro, enricou. Pois agora eu vou estudar. Estudar, notem, do ponto de vista da defesa da Revolução Burguesa. Publica o seu livro. Ele vai viver 6 anos mais. Ele vai morrer em 1823. Tudo indica que ele tenha começado a tirar conclusões socialistas da sua análise. Só indica, porque não há nenhum documento, autógrafo, que nos autorize a dizer isso. Mas atenção, os primeiros socialistas ingleses são todos ricardianos. Todos! E para quem conhece a história da economia política, ele lê aquele panfletinho de 23 páginas chamado Manifesto do Partido Comunista. Ali tem uma fortíssima influência de Ricardo. Ou seja, Marx, escrevendo sobre isso, a partir de 1846, 47, Marx começa a ver que essa massa crítica é insuficiente. Mas, além de ser insuficiente, ela é mistificadora. Não tem nenhuma mão invisível do mercado. Por que Marx pode ir além de Smith e de Ricardo? Entre outras razões, e agora eu peço a atenção de vocês, é que quando Marx começa a pensar esse objeto, insisto, a partir de 45, 46, aquela sociedade que estava nascendo ao tempo de Smith, que estava se desenvolvendo ao tempo de Ricardo, agora ela está consolidada. Ela agora está consolidada. Estamos entrando na segunda metade do século XIX. Qual é a lição a extrair daí? Agora eu pediria a atenção de vocês. Marx está trabalhando com um objeto que está num estágio de desenvolvimento muito mais complexo do que aquele com o qual trabalharam Smith e Ricardo. Vamos ver se eu dou 2 exemplos para vocês me entenderem. Um deles não é um bom exemplo, mas é gráfico. Imaginem um casal de professores da UNB, doutores ou pós-doutores, que tem um filho de 16 para 17 anos e o menino está muito confuso para escolher o curso universitário que tem à sua disposição. Em se tratando de professores, que são pessoas muito letradas, a gente sabe o que vai acontecer, né? Eles vão levar o menino ao melhor psicólogo de Brasília e vão fazer um teste vocacional com o menino. Aí vai aparecer lá, medicina, 95%. Serviço social, 70%. Música, 56%. Cinema, 3%. O menino
com essas disposições, com a conversa com os pais, vai fazer medicina, né? Ou então vai fazer serviço social. Entra na universidade com 17, 18 anos. Faz o seu curso, tem oportunidades profissionais porque pode fazer uma boa residência, vai fazer um mestrado no exterior, volta e começa a ser um importante cirurgião aqui em Brasília. Aos 35 anos, o menino que é casado, provavelmente com uma cirurgiã, começa a ver que o seu casamento não vai bem. Briga com a mulher e entra num cinema e vai ver um trabalho do, não sei se ele ainda está vivo, um camarada nosso, Vladimir de Carvalho. E sai do cinema e diz, meu negócio é cinema. Larga tudo, família, mulher, filho, é um tresloucado, vai para Paris, estuda 3 anos de cinema, volta, vai morar não mais no plano piloto onde ele residia, mas em Taguatinga não, que está muito sofisticado, numa dessas novas cidades, e vai fazer cinema, e vai se realizar. Pergunta, os psicólogos que o examinaram quando ele tinha 16 ou 17 anos, erraram completamente? Me diga uma coisa, é um menino adolescente de 16 anos que explica ao médico que largou tudo para fazer cinema, ou é o contrário? Claro que é o contrário, não é? No homem de 35, 40 anos, que escolhe uma outra profissão, independentemente de ganhar dinheiro ou prestígio com ela, mas se vê realizando-se humanamente, plenamente, é esse homem que me ilumina as vacilações do adolescente. Nele, latências, tendências, floresceram e ganharam densidade. Quem é que explica? É o passado que explica o futuro ou é o futuro que ilumina o passado? O que vale nesse exemplo, que eu acho perigoso, porque recorre à psicologia da qual eu não entendo nada, vale para uma coisa chamada dinheiro. Dinheiro. Como vocês sabem, a moeda metálica, para ser meio de troca, foi inventada na Lídia, com aquele rei Creso, lembram? Creso, aquele cara que em tudo que ele botava a mão virava ouro, no século II a.C. A moeda já existe na Grécia clássica como meio de troca. Para que serve a moeda? Meio de troca. É assim que ela vai ter a sua plena continuidade no Império Romano. Se eu estudar o papel desse meio de troca na Grécia e em Roma, eu vou poder compreender, atenção, o que o dinheiro representa hoje? É óbvio que não. Notem, eu preciso de conhecer a gênese do dinheiro, mas não é a gênese que vai explicar o desenvolvimento. O dinheiro hoje é meio de troca, meio de entesouramento, é capital, é reserva de capital, tem pelo menos 6 ou 7 funções. É o dinheiro hoje inteiramente desenvolvido que ilumina da sua gênese as suas transformações posteriores. Se vocês concordam que assim seja, o que vocês estão me dizendo é que o passado é indispensável para compreender o presente, mas é o presente que ilumina os desenvolvimentos do passado. Olha aqui, queridos, esse é um princípio metodológico fundamental de Marx. A gênese, ou seja, a origem, eu tenho que conhecê-la. Mas o conhecimento da origem não me fornece o conhecimento do desenvolvimento. Atenção,
é o mais desenvolvido, isto é, o mais complexo. Atenção, o mais complexo, que explica e ilumina o menos desenvolvido, o menos diferenciado, o menos complexo. Não é um paradoxo isso? Mas, queridos, o conhecimento teórico se apresenta sempre como paradoxal em face da experiência. Lembrem-se do exemplo aqui da experiência que vocês têm cotidianamente de ver o Sol girar em torno da Terra. Esse é um princípio metodológico fundamental de Marx. Atenção! É o mais desenvolvido, é o mais complexo que ilumina o menos desenvolvido e o menos complexo. E atenção, eu estou chamando de complexo aqui o menos diferenciado e o mais diferenciado. Eu voltarei a isso. É célebre a passagem de Marx onde ele diz, olha, não é a anatomia do símio, do macaco, que explica a anatomia do homem. É antes o desenvolvimento anatômico do homem que me permite compreender a anatomia do símio. Claro, não é, queridos? Olha o que o Zé Paulo é capaz de fazer. Olha aqui, ó. O Zé Paulo é capaz de ter oposição digital entre o polegar e essas quatro coisas, porque me permite não apenas apreensão, me permite uma manipulação digital que nenhum outro animal tem, nenhum outro antropóide tem. Mas eu não explico isso aqui examinando o macaco. Eu posso compreender a limitada capacidade de apreensão digital do macaco a partir do momento que eu conheço essa aqui. É o mais desenvolvido, o mais complexo, o mais diferenciado que ilumina o menos. Está entendido isso? Isso é um princípio fundamental metodológico de Marx. Com isso, Marx está querendo dizer o quê? Se eu estudar a economia mercantil na Grécia clássica, ali, ó, eu tinha uma sociedade escravocrata, mas eu tinha também trabalho livre. Havia um segmento na economia grega que não era apenas escravista. Havia compra e venda de mercadoria, e por isso você tinha o dinheiro lá. Aí diz Marx, se eu estudo a economia mercantil, seja na Grécia, seja no final da Idade Média, eu estou estudando um pouco da sociedade burguesa, não é? Que é uma sociedade onde se produz mercadoria, é uma sociedade mercantil. Mas diz Marx, mas eu estudando lá a economia mercantil grega, eu não explico a economia mercantil da sociedade burguesa. Agora, estudando a economia mercantil na sociedade burguesa, eu posso compreender muito da economia mercantil grega e suas transformações. Está entendido isso? Isso é um princípio metodológico do Marx. Ele vai dizer, olha, eu tenho que conhecer a gênese da sociedade burguesa. Eu tenho que saber como é que ela se constitui. Mas a constituição dela não me explica o seu desenvolvimento. É o seu desenvolvimento. E ele está escrevendo, quando essa sociedade já está consolidada, ele não está escrevendo ao tempo de Adam Smith. É aí que ele pode compreender coisas que Adam Smith não compreendeu. Por quê? Porque as tendências que Adam Smith lidou com elas de maneira muito incipiente, agora estavam abertas, explicitadas. Dá para entender isso, meus companheiros? Se vocês entendem isso, vocês começam a entender a absoluta leviandade daqueles que consideram que Marx é um positivista. Porque o princípio metodológico fundamental do positivista é que o mais simples explica o mais complexo. Marx está nas antípodas do positivismo. Atenção para isso.
Então, cuidado com esse papo de que Marx é um determinista, Marx é um positivista. Quem escreve isso ou está enganado ou está enganando. Independentemente de descobrirmos ou não limites na teoria do Marx. Por que eu fiz toda essa viagem? Para tentar explicitar que faz parte da teoria do Marx dois elementos básicos. O primeiro elemento é a historicidade dessa categoria. Vamos botar a cuca aqui para funcionar. Mesmo que eu não chegue ao fim aqui do programinha da emendazinha que me cabe, eu acho que no fim eu vou engabelar vocês vão me dar mais meia hora para a gente chegar, ainda que seja num fim provisório. Mas vamos botar a cuca para funcionar. A teoria de Marx é histórica sob dois aspectos. Ela só podia se constituir como tal quando a sociedade burguesa estivesse constituída e consolidada. O livro 1 do Capital sai em 1867. Então ela é histórica nesse sentido. O objeto que ela estuda, ao contrário do objeto estudado por Smith, por exemplo, é um objeto que já revelou o florescimento das suas tendências estruturais. Mas é histórica também no outro sentido. É no sentido de que as implicações dessas tendências estruturais que já estão explicitadas também estão à vista. Smith está escrevendo num tempo em que o operário era um sofredor, um objeto da ação do capitalista. Marx está escrevendo a partir da Revolução de 1848, onde o proletariado se põe na cena histórica como um sujeito que em 48 descobre que aquela conversa de liberdade, igualdade e fraternidade, que aliás foi utilizada domingo, mas não quero me referir a domingo, que aquela história só em parte é verdade. Alguns são mais iguais que outros, alguns são mais livres que outros. O proletariado, nas suas vanguardas, começa a descobrir em 48 que os seus interesses não são os interesses dos seus exploradores. O SESI, o SESC e o SENAI não funcionam. Marx tem apenas, o trato com um capitalismo que já explicita suas regularidades estruturais. Mas ele tem ainda como chão político algo que já desapareceu de cena. O chão político de Smith e de Ricardo era uma burguesia revolucionária que estava querendo transformar o mundo e que invocava o direito natural contra o direito divino. Atenção! O direito natural, o jusnaturalismo, foi invocado pela burguesia ascendente para travar o poder absoluto do monarca, que era garantido pelo direito divino. A teoria jusnaturalista foi uma arma nas mãos da burguesia revolucionária. Só que a burguesia deixa de ser revolucionária depois de 1848.
ela construiu o seu Estado. Agora ela quer conservá-lo. Por isso a Revolução de 48 é peça central para a gente entender o senhor Marx. O suporte social de Smith, em parte de Ricardo, foi uma burguesia revolucionária. Essa burguesia desapareceu depois de 48. Quem vai carregar as bandeiras de uma radical transformação do mundo não é mais essa burguesia. E é esse novo sujeito histórico, é a este novo sujeito histórico que Marx dá voz. Assim como Smith deu voz à burguesia revolucionária inglesa. Isso é para voltar aqui, ó. Entre o sujeito e o objeto, não se põem apenas mediações analíticas, categorias. Veja, Marx não vai estudar a economia política partindo do zero. Ele vai partir da teoria do valor trabalho de Smith e de Ricardo, que ele vai criticar, mas a noção básica já está lá em Ricardo. Quem produz riqueza é o trabalho. Claro que vocês sabem que isso não é mais importante hoje, não é? É verdade. Hoje nós vivemos na sociedade do conhecimento. Não é? A empregabilidade passa pela qualificação da força de trabalho, da mão de obra. Todo mundo é trabalhador hoje. No mesmo processo em que se desqualifica o trabalhador, não é? Agora o trabalhador é colaborador, é associado, não é? É cooperador. Mudanças de palavras carregam mudanças de conteúdo semântico. Atenção, a linguagem não é inocente. Notem, além da historicidade, há um elemento, atenção, de valoração, que não é necessariamente científico. Marx podia dar voz a outra classe social, a outros grupos sociais. Foi uma questão de escolha. Atenção, de liberdade no sentido de poder escolher entre alternativas factíveis. Ele podia se vincular a outro grupo social. Essa valoração frequentemente vai desaguar no terreno daquilo que foi chamado de ideologia. Eu não quero aqui entrar nesse debate, porque me levaria muito longe. Smith tem uma valoração que é inteiramente compatível com a ideologia da burguesia revolucionária, a ilustração. Mesma coisa acontece com Ricardo. Só que eles não tinham no seu horizonte o sujeito social que Marx vê no horizonte e pelo qual Marx escolhe. Atenção! Nada mais longe do ponto de vista das origens de classe e das condições de classe, nada mais longe do operariado da época do que Marx. Filho de um advogado, estudou na universidade sem ter que trabalhar, casou-se com uma moça rica, que levou um enxoval e um dote, que depois ficou nas casas de empréstimo de Londres, não importa. Para não falar em Engels, filho de um rico industrial. Eles puderam escolher, valoraram um sujeito social e o escolheram livremente. Voltemos cá. Esse objeto aqui tem uma peculiaridade.
Nós já sabemos que o objeto é esse. É a teoria social da sociedade burguesa. Esse objeto tem uma peculiaridade. Ele se põe aos homens como dado, como factual. Esse objeto é independente da consciência do pesquisador. Se Marx não tivesse estudado o capitalismo teria a sua existência tal como ela se deu. Não é o pesquisador que cria o objeto. O objeto, em Marx, é um objeto real, histórico. Portanto, me perdoem a tautologia. Esse objeto dispõe de objetividade em face da consciência do investigador. Ele é tão objeto quanto a célula que o citologista está examinando ao microscópio. Mas há uma diferença essencial. O citologista não criou a célula. Esse objeto, que tem uma realidade efetiva, independente da consciência do pesquisador, ele é criação dos homens. Ele é um produto humano. O que significa, atenção, que a relação sujeito-objeto na pesquisa da sociedade não é a relação sujeito-objeto que existe na pesquisa da natureza. Todo doutorando da área de ciências sociais deve ler Jean-Baptiste Vico. Vico estabelece a seguinte distinção: nós não fazemos a história da natureza, mas nós fazemos a história da sociedade. Essa é a premissa que permite distinguir ciência da sociedade de ciência da natureza. A sociedade se nos apresenta como um dado factual objetivo, mas ela não é um dado factual objetivo como a natureza. Ela é produto da ação dos homens. Isso faz com que a relação de sujeito-objeto aqui tenha que levar em conta a direção da historicidade. Trocando em miúdos, isso significa para Marx o quê? Que esta sociedade que ele está estudando é uma forma histórica e, portanto, transitória na história dos homens. Isso não existiu sempre, nem vai existir sempre. Isso tem uma história. Essa sociedade tem sua gênese, tem seu desenvolvimento e tem as suas condições de crise e de deperecimento. O que é, então, a teoria social de Marx? Aquilo que ele elaborou ao longo da vida e que nunca conseguiu concluir, porque é inconclusa. Essa teoria só vai se manifestar conclusa quando esta sociedade deixar de existir como tal. A teoria de Marx é a reprodução ideal de quê?
É isso que é a teoria de Marx. É a reprodução ideal do movimento real da sociedade burguesa. Que movimento real é esse? Da sua gênese, da sua consolidação, do seu desenvolvimento e das condições de crise dessa sociedade. Crise entendida aqui, por favor, como deperecimento, como fim dessa sociedade. É isso que é a teoria do Marx. É evidente que ele não construiu sozinho inteiramente essa teoria. Ele pôs os fundamentos dessa teoria. Na verdade, a herança de Marx é um grande projeto teórico-intelectual. Para prossegui-lo é preciso conhecer o método do Marx, não é? As categorias fundamentais do pensamento do Marx, sobre as quais ele ergueu essa teoria. Mas antes de entrar nessa discussão que eu diria mais sofisticada, não é? Porque eu tenho falado aqui em coisas sobre as quais eu não tenho explicitado o seu conteúdo, né? Tá todo mundo aí repetindo na cabeça categoria. Que coisa que é essa? Eu já vou logo dizendo que não é a mesma coisa que conceito, e muito menos que definição. Por que Marx vai escolher a crítica da economia política? Por que esse vai ser o caminho do Marx? Posso seguir adiante? Porque a coisa está ficando complicada. Complicada é uma coisa, confusa é outra. Não quero confusão. Mas não posso eliminar aquilo que é, como se diz na minha terra, complexo. Essa complexidade não dá para eliminar. O que aqueles caras, o tal de Adam Smith e o David Ricardo, entendiam por isso aqui, ó, economia política? Não é o que se ensina hoje nas faculdades de economia. Essa gente estava com uma teoria social na mão. Para eles, compreender a sociedade na qual eles estavam vivendo, e atenção, que eles defendiam, que eles valorizavam. Eram pensadores que expressavam a burguesia revolucionária. Economia, para eles, começavam a analisar como é que se produz a riqueza social. Estavam analisando o que a Revolução Industrial estava pondo no dia a dia. O que é produzir mercadoria? O que é mercadoria? Como é que se utiliza o trabalho? Adam Smith descobre lá nas fábricas, numa fábrica de alfinete, como é que a divisão do trabalho dentro da fábrica potencia a produção de mercadorias. Estavam interessados em saber qual é a forma da riqueza social nessa sociedade. No caso de Smith, a sociedade estava nascendo. Mas eles não estavam preocupados só com isso, não. Eles estavam preocupados como é que essa riqueza se distribui. Então eles descobrem as classes sociais. Esses caras estão querendo saber, insisto, vou repetir aqui, como é que se dão as transações comerciais entre as nações. Smith está vivendo o período do mercantilismo. Olha como essa coisa foi importante para o Brasil. Até 1808 você tinha um monopólio do comércio com a corte. Em 1808,
abertura dos portos. Abertura dos portos, uma ova. Possibilidade de comerciar com os ingleses. Eles estavam querendo saber como é que se constituía o fundo público, que eles chamavam de tesouro. Estavam querendo saber como é que o Estado devia se organizar. Eram todos liberais. Fim de poder absoluto, controle pelo legislativo. Notem, essa gente estava tratando de explicar a gênese das nossas instituições sociais. Agora prestem atenção de onde é que eles partiam. Eles partiam da análise da produção. Esse era o ponto de partida deles. E mais, na base dessa análise da produção estava TVT, não é nenhum canal de televisão do programa Sky ou Net. Teoria do valor trabalho. Para essa gente, a base da produção da riqueza era o trabalho. Não eram as máquinas, não eram as técnicas. Atenção para isso. É claro! Como é que vocês imaginam um capitalista em 1790? É claro que o capitalista aí está inserido no processo de produção. Ele está organizando o espaço fabril. Ele está organizando a compra. Ele está organizando a venda. Ele está organizando a gerência. Essa gente aqui não está delirando nem mentindo. Eles estão insistindo que o burguês revolucionário, que é aquele que trabalha, se distingue do senhor feudal, que caça, dá bailes, festas, e do clero, que é absolutamente improdutivo. Smith é o primeiro que vai... Obrigado, filha. Que vai distinguir trabalho produtivo de trabalho improdutivo, que é uma discussão que está aí até hoje. Essa gente apoia-se na prática do burguês daquele tempo. Eu quero chamar a atenção. A prática do burguês daquele tempo é uma prática de inserção no processo produtivo. O burguês não tinha, atenção, administrador de empresa, médico do trabalho, assistente social, psicólogo social. Ele não tinha isso. Não tinha engenheiro. Ele estava ali, ó, na produção. Então esses caras estão estudando o conjunto da sociedade. Estas ideias a partir de 1820, 1830, especialmente essa aqui, ó, vai mudar de mãos. Se é o trabalho que produz o valor, por que que os trabalhadores estão tão pauperizados? Na década de 30, que é uma década onde surge uma palavra e uma expressão na Europa Latina. É na década de 30
que na Europa Latina surge a palavra socialismo. E é contemporâneo ao aparecimento da palavra socialismo na Europa Latina a expressão questão social. Tudo por acaso, né, gente? Vocês podem imaginar. Essa coisa aqui, ó, começa a mudar de mão. Começa a servir à crítica socialista, que se apropria de um outro nó da gente que estava aqui, ó. Smith e Ricardo, mais Smith que Ricardo, estava convencido do seguinte: quando nós organizarmos esse tipo de produção e ele for dominante, essa vai ser uma produção orientada racionalmente. Smith era um ilustrado, era um discípulo de John Locke. A partir de 1825, essa forma de produzir começou a ter periodicamente momentos catastróficos. A primeira crise capitalista é deflagrada em 1825. E da década de 30 em diante, num ciclo de 6 a 8 anos, sempre vinha uma crise que quebrava uma parte dos capitalistas e arrebentava a quase totalidade dos trabalhadores. Que racionalidade é essa? Entre 1830, porque aí se pensa na Revolução de Julho em Paris. Em 1848, esta herança, essa herança burguesa, da burguesia revolucionária, começa a mudar de mãos. Dois jovens autores, em 1848, dirão: as armas que a burguesia criou no seu processo ascensional se voltam contra ela. A burguesia tem que abandonar essa moça aqui, que ela criou. Ela tem que substituir essa moça por outras formas de conhecimento. A segunda metade do século XIX vai marcar o surgimento das modernas ciências sociais. Duas vão surgir mais ou menos à mesma época. Uma delas atenção, é a economia. Primeira vez que essa expressão aparece assim, num texto que terá enorme repercussão, é no ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1881, num tratado do importante economista inglês Marshall. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o Marshall, que numa cátedra universitária, que tem o nome deste fulano aqui, pronuncia aquela famosa conferência, onde ele vai tentar caracterizar a cidadania moderna. Na cátedra Alfred Marshall, que escreveu esse livro aqui,
Um outro Marshall, T.W.A. Marshall, que era um liberal com muita sensibilidade social, escreve aquele texto que todos nós recorremos sobre cidadania, né? Como síntese de tríplices direitos. Esse Marshall aqui, o Alfred Marshall, escreve um livro com o título de Princípios de Economia. Ponto. A partir daí, já não se fala mais em economia política no sentido de Smith e Ricardo. O que vai caracterizar essa economia aqui, e caracteriza até hoje as principais escolas de economia, que Edson Marcelo Húngaro, professor aqui da UNB, certamente chama de economia burguesa. Eu não me atrevo a tanto, mas sei que você se atreve a tanto. São duas características para as quais eu peço a atenção de vocês. Primeira característica, o abandono da teoria do valor-trabalho. No exato momento em que eu estou falando aqui da teoria do valor-trabalho e lamentando o seu abandono, 95% dos professores de economia das universidades brasileiras estão garantindo que essa teoria é uma metafísica dialética atrasada do século XIX. Ganham prêmios com livros sobre isso, vão para o exterior, alguns até se tornam recentes convidados para o Ministério da Fazenda. Não importa, a realidade resiste a todas as ideias feitas sobre ela, sempre. Mas o que é mais sério, o que é mais importante, é que essa economia abandona a discussão da produção, das condições sociais da produção. Ela se fixa nas questões da distribuição. Essa economia está nascendo ao tempo em que Marx está escrevendo a sua obra. E sabe como é que Marx trata essa economia? Chama de economia vulgar. O qualificativo mostra o desprezo que Marx tem por esse tipo de elaboração. Marx critica quem vai por esse caminho. Mas o que ele quer fazer é a crítica da economia política. Eu já esclareci, suponho, até agora, o que é economia política para Marx. Precisamos esclarecer, logo adiante, crítica. A economia, que é ensinada nas faculdades aí hoje, não é a de Smith e Ricardo. Quando muito, a história da economia política ocupa 1 ou no máximo 2 semestres nos cursos de graduação em economia. Então os economistas que saem daí são verdadeiros tecnólogos sociais, mas que afastam do seu horizonte a teoria do valor-trabalho e a discussão das condições sociais da produção. Qual é a outra ciência que vai aparecer? Mais ou menos contemporânea a essa economia. Comte não foi propriamente um cientista, foi um filósofo. Se nós quisermos falar de sociologia com pretensões à ciência, nós temos que falar em Durkheim e temos que falar em alguns alemães. Quero lembrar para vocês que a produção fundacional de Durkheim é da década de 80. Atenção, é da década de 80, mas ela vai se explicitar nos anos 90. É de 1893 a divisão do trabalho social, é de 1895
as regras elementares do método, as regras do método sociológico, e é de 1897 o suicídio. Então, aquilo que vai levar Durkheim a introduzir a sociologia como ciência na Academia Francesa é a produção dos anos 90. Na Alemanha, a figura que vai ser central é a de Weber, mas que tem contemporâneos e alguns precursores imediatos, Tönnies e Simmel. Então nós estamos tratando de um processo que é um processo que corre mais ou menos paralelo. O que vai caracterizar a sociologia que vai se constituir como tal nessas 2 décadas? Olha que coisa maravilhosa. Exemplo de cientificidade. A economia abandona a discussão das condições sociais da produção. E a sociologia dispõe-se a fazer análise social, a compreender a sociedade, atenção, prescindindo da economia. Legal, não é? Os economistas abandonam o debate sobre as condições sociais da produção. Isso não é ciência, isso é ideologia, diz Marshall e Jevons. Note, esse debate cai fora do âmbito da economia. E os sociólogos vão analisar a sociedade sem analisar a sua estrutura econômica. Isso aí é problema do departamento de economia, não é assim? Queridos, o que fica de fora? Eu sempre me lembro do Francisco de Oliveira, do professor Francisco de Oliveira, essa figura que nos é a todos não, mas a um grupo grande ao qual eu pertenço, essa figura que nos é tão cara, esse homem que nos ajudou tanto a compreender o Brasil, contando como é que ele chegou no campus da universidade para fazer a inscrição dele no vestibular. Ele queria fazer um curso sobre socialismo. Então ele foi para as ciências sociais. Eu não sei se vocês sabem que o Chico de Oliveira não é um economista, né? Ele é um sociólogo, sua formação é de ciências sociais. Aí ele diz, eu fui lá para as ciências sociais achando que ia ter um curso de socialismo. Eu confundia ciências sociais com socialismo. O que fica de fora nessa divisão de trabalho acadêmico, essa que está aí? Ficam de fora 2 coisas. No fundo, fica só uma discussão da revolução social. Onde é que ela entra aí? Os economistas, isso não é tema deles. Os sociólogos, muito menos. Os sociólogos se dispõem a estudar processo de transformação social, que é outra coisa. A revolução é um problema de ideologia. Durkheim, para levar a sociologia para a Universidade Francesa, fez um denodado e exitoso esforço de dizer, olha, sociologia não tem nada a ver com socialismo. Né? Só os gorilas latino-americanos é que acham que ciências sociais e sociologia é coisa de subversivo. Sabe o que fica fora disso aí? Uma categoria que vocês não têm estudado com quase certeza absoluta. Os cursos que vocês frequentam, por mais avançados, arejados, de esquerda que seja, discutem com vocês a exclusão social, né? Discutem com vocês a dominação, a opressão. Só tem uma palavrinha proibida. O burguês. Um Tasso Gereissati.
que é um homem sério, e que eu cito aqui porque eu considero um homem sério, é o burguês. Há burgueses sérios e honestos. Tasso Gereissati é capaz de sentar, se vocês convidarem ele aqui, para discutir com vocês a opressão, a dominação, a necessidade de emancipação, cidadania. Então ele vem com prazer imenso. Agora não o chamem para discutir exploração. Essa palavra é proibida. Não é? Quem é que trabalha exploração? Vocês deviam se perguntar por quê. Ó. Já começou aí. Com essas duas ciências, você afasta do horizonte visual do pesquisador o fenômeno da exploração. Ele não existe. É aí que começa o desenvolvimento das ciências sociais. Uma coisa muito divertida. Tem uma ciência política que também prescinde das relações econômicas. É claro que essa divisão de trabalho, além de trazer em si problemas epistemológicos seríssimos, como é que junta esses conhecimentos? Como é que integra esses conhecimentos? Não tem transdisciplinariedade que resolva os problemas imanentes aí àquela área. Não tem. Tá? Podem esperar que vocês são jovens, têm uma longa vida pela frente, verão que logo, logo vão ter que encontrar uma outra maneira de não discutir o problema de fundo. Mas, além disso, elas põem fora de cena a questão fundamental dessa sociedade, que é a exploração. O burguês está disposto a discutir o que vocês quiserem, menos isso. Isso eles não estão, não. Isso eles dirão que é um instrumento dessa coisa perversa inventada pelos comunistas, a luta de classes. Como se a luta de classes fosse uma invenção dos comunistas, não é? Marx não teve tempo de ver isso. Por volta de 1865, alguém recomendou a ele a leitura das obras de Comte. Ele leu algumas e na correspondência dele para o Engels disse, não vou ler isso não, porque esse cara é um chato e é um vulgar. Marx, que reconhece o mérito dos clássicos, que tem um absoluto respeito por Ricardo e por Smith, quer fazer a crítica da economia política. Vocês já sabem o que é economia política, eu suponho, em largas... O que Marx chama de crítica? Isso é uma palavra reiterativa na obra de Marx. Reiterativa. O primeiro livro dele, significativo nessa área, é A Miséria da Filosofia. Subtítulo: Crítica ao Sr. Proudhon. 1859, para a crítica da economia política. Subtítulo: Capital. O Capital, crítica da economia política. Mas a noção de crítica não está presente só aí. Ideologia alemã é a crítica dos ideólogos alemães. A palavra crítica acompanha sempre o pensamento de Marx. Para Marx, crítica tem um duplo significado. Tem o significado de trazer à consciência os fundamentos de algo. Vou repetir. Tornar conscientes, portanto conhecidos racionalmente, os fundamentos de uma ideia, de um processo, de um evento histórico. Está claro o que é isso? É ir aos fundamentos e explicitá-los e torná-los conscientes. Em 1845-46, Marx e Engels fazem o que? A crítica da ideologia. O que é para Marx e Engels uma ideologia?
É uma construção ideal, construção de ideias, onde o próprio autor não é capaz de reconhecer os seus condicionalismos sócio-históricos. Não é capaz, portanto, de descer aos fundamentos daquelas ideias que ele explicita. Então, no primeiro nível, crítica é isso. Num segundo nível, é seguindo o seu bom mestre Hegel, tomar algo, seja um fenômeno, um processo ou uma ideia, tomar algo, apropriar-se desse algo, negar esse algo. O que é esse negar? Não é dizer não, é ultrapassar as limitações sócio-históricas desse algo, tomar, negar e superar, no sentido de incorporar o que há ali de válido, mas colocando esse material, esse conteúdo, essa substância válida, num outro plano, numa dimensão mais alta, que vá além da formulação original. Significa tomar, negar e superar. É isso que é crítica para Marx. Está claro até aqui? Então notem, Marx quer fazer a crítica da economia política para resgatar dela os seus conteúdos científicos e expurgar dela os limites ainda quase mitológicos, a mão invisível, ou então as valorações que eram valorações de classe. Mas por que ele escolhe a economia política? Ele começa antes escolhendo a filosofia de Hegel. Por que ele vai se concentrar na economia política? Porque entre 1845 e 1847, aproximadamente, ele faz uma descoberta, e isso é uma descoberta essencial. A descoberta de que a sociedade, qual o objetivo da sua teoria? Compreender a gênese, o desenvolvimento, consolidação e crise da sociedade burguesa. Ele descobre que a compreensão da sociedade burguesa está hipotecada à compreensão das condições em que esta sociedade garante a sua reprodução material. Vamos colocar isso aqui no quadro, porque isso é absolutamente central para a gente entender, inclusive, as categorias marxianas. São 4h10, a gente para 4h30? Sim, até um pouco antes. Logo que eu fechar essa ideia aqui... Quando você quiser. Vamos retomar. Nosso fulano pensa em construir uma teoria entendida no sentido que eu já mencionei da sociedade burguesa. Avançando nos seus estudos, ele faz uma descoberta, que é uma descoberta fundamental. Ele descobre que para compreender esta sociedade, a primeira condição para compreender essa sociedade é compreender
Eu não quero nem pretendo, e seria não apenas uma pretensão absurda, mas uma ousadia infantil, convencer vocês da importância da teoria de Marx. Não é? Para mim, todo mundo é cabeça feita. E eu sou um publicista marxista, mas eu escolho o lugar de fazer propaganda. Este não é o lugar. Eu quero apenas que vocês compreendam como é que eu vejo a teoria do Marx. Se isso é bom ou se é mal, se vocês estão de acordo ou não estão, esse é problema de vocês e eu não tenho nada a ver com isso. Se vocês me entenderem isso aqui, valeu a pena que as horas que eu estou castigando vocês sentados aí, calados nesse ambiente, né? Essas cadeiras não são propriamente poltrona de sala de estar, e muito menos, né? A vida social é muito mais ampla, muito mais complexa que as condições materiais que a propiciam. Marx está cansado de saber disso. Não precisa de aulas de antropologia moderna. A vida social, a vida da sociedade burguesa é extremamente diferenciada, desenvolvida, complexa. Marx tem clareza dessa complexidade. Marx afirma textualmente que a sociedade burguesa é a mais complexa e diferenciada das formas societárias que os homens produziram até hoje. Então não me venham chatear com o método da complexidade, por favor. Eu estou velho demais para essa banalidade. Mas Marx tem, inicialmente como pressuposto e depois como princípio de análise, que eu só posso compreender a vida social, atenção, a vida social, essa que é riquíssima, diferenciada, complexa, que envolve da formação para o trabalho ao uso do lazer, que envolve a constituição dos imaginários, que envolve as expressões estéticas, que envolve organização e desorganização de família, que envolve a produção de sensualidades. Esse universo, esse horizonte infinito de formas de objetivações humanas, Marx sabe que só tem um jeito de fundar a compreensão dessas diversas e incontáveis esferas de realização do ser social. É começar por determinar, com rigor, quais são as condições da produção das condições materiais que permitem a vida social. A vida social não se reduz às suas condições materiais, não se reduz às suas expressões materiais. Mas sem o conhecimento de como se cria e se distribui a riqueza que materialmente suporta a vida social, nós não vamos conhecer nada. É por isso que Marx vai fazer a análise daquele nível da vida social, ou vai se dedicar à análise daquele nível da vida social, que é a condição de todos os outros níveis. É a condição, atenção, não é a determinação. O que Marx está querendo dizer é o seguinte, querido, você pode ser um especialista em sociologia da família, você pode estudar exaustivamente a família, mas se você não sabe como é que se gestam as condições materiais da sua constituição e reprodução, você não vai saber nada sobre a sociedade. Dá para entender
qual que é a chave heurística de Marx? Por que ele foi fazer a crítica da economia política? Ele foi lá no Smith, no Ricardo, e não só. O que esses caras descobriram? Isso aí eu vou incorporar. Mas eu vou incorporar sem a valoração deles. Eu preciso fazer essa crítica. Agora, para que eu quero isso? Porque a economia política me dá o conhecimento da sociedade burguesa? Não! É a crítica da economia política que vai me dar as condições para o conhecimento da sociedade burguesa. E é por isso que em qualquer curso de ciências sociais, onde não haja uma formação mínima em economia política, o que vem na frente é blá, blá, blá. Até a revisão dos anos 90, no serviço social, os meninos estudavam teorias das políticas sociais sem saber quem é que paga. Isso é lá para a economia. Não quero cometer injustiça. Se eu tiver errado, me corrijam. Mas a discussão do fundo público tem no máximo 15 anos entre nós. E teve, aliás, nesta universidade aqui, um momento, eu diria, inaugural. É muito pouco que ainda nós temos estudado, e atenção. Há discussões de política social no Brasil desde os anos 80 e ninguém me responde quem paga o almoço. E aí vem essa maravilha, né, que eu fico fascinado. Estudo sobre o velho no Brasil, a terceira idade. Porque o que se apaga aí é o mesmo que as ciências sociais apagam. Quando você esquece desse negócio aí, ninguém aqui tem que ser um economista político clássico, nem um crítico da economia política. Isso seria uma tolice, exigir dos cientistas sociais isso. Mas é de exigir-se que eles tenham um mínimo de clareza como é que se produz e reproduz a riqueza social nessa sociedade. Isso vale para o sociólogo, vale para o antropólogo, vale para o psicólogo social, vale para o assistente social. No mínimo para não dizer besteira. Isso aí não garante a ninguém dizer verdade, mas reduz a quantidade de besteira que está escrita e repetida, né? E é o dia a dia da formação acadêmica, Quero insistir nisso. Marx quer saber o que lá nos clássicos é ciência ou é ideologia. Essa que é a crítica dele. Agora, para quê? Para incorporar aquilo que é ciência e fazer avançar a economia política do ponto de vista da teoria do valor e do ponto de vista da análise da produção. Marx não funda uma nova economia. O que ele funda é a crítica da economia política, que é a prossecução da pesquisa da economia política a partir daquilo que foram as grandes descobertas da economia política. Estou olhando para a cara de vocês e estou preocupadíssimo em saber se eu estou me fazendo entender. O que eu estou querendo dizer aqui, querido, sabe o que é? Marx não é sociólogo, Marx não é antropólogo, Marx não é historiador, Marx não é filósofo. Marx procura uma nova inteligibilidade do social. E para isso, ele mobiliza fundamentos filosóficos e conhecimentos que hoje estão não apenas espalhados, mas estão mistificados nas ciências sociais, que não podem fazer essa síntese, porque tem um limite de classe, não pode falar na exploração. Mesmo as correntes mais avançadas das ciências sociais, penso aqui no Brasil, no professor Florestan Fernandes e alguns de seus alunos, no Ottaviani, e há mais outros.
Quando ele transpôs o limite da sociologia possível, aquela lá na USP, ele descobriu, no plano teórico, no plano político, ele sabia disso desde estudante, quando militou no movimento trotskista. Ele descobriu a categoria de exploração. É a partir daí. Onde é que pode isso? Na universidade é um veto tácito. Não é? Então, você ainda trabalha com análise de classe social, isso é tão velho. O que dizem do meu discurso? O discurso do Zé Paulo é velho, é a mesma coisa, é porque eu continuo vendo sobre capitalismo, desculpa, mas tem classe social. Não é? Só dá uma olhada aqui no entorno dessa universidade para ver como é que a classe social aparece, não é? Que Marx faz a crítica da economia política. E, portanto, ele aborda temáticas que estão hoje na antropologia, que estão hoje na sociologia, que estão hoje na ciência política, mas ele não é nada disso. Se vocês quiserem tratá-lo assim, vocês estão cometendo um anacronismo. Vocês estão querendo enfiar goela abaixo de Marx uma divisão de saber que não é a dele. E que ele repudiava, diga-se de passagem. Aí vocês dirão, mas os marxistas, claro, isso aconteceu com os marxistas também. Nós vamos ver daqui a pouco como é que Marx operava essa crítica. Mas como eu ainda tenho 5 minutos antes das 4h30, eu queria aproveitar para já colocar uma questão imediata. Imaginemos que vocês admitam comigo que a teoria social marxiana é muito coerente do ponto de vista textual, dos seus pressupostos, dos seus desenvolvimentos e até das suas conclusões. Mas qual a garantia que nós temos de que ela é verdadeira? Eu posso ter um discurso completamente louco, completamente autista, mas que seja coerente, que não é verdadeiro. Primeira pergunta, Zé Paulo, vocês marxistas são tão antigos, trabalham com a noção de verdade? Trabalhamos sim. Nós não achamos que cada um tem as suas verdades como propriedade privada. Se for assim, registra ali no cartório, né? Essa conversa de as minhas verdades, ninguém tem propriedade da verdade. Assim como liberdade não é algo evanescente, é a possibilidade de escolher entre alternativas concretas. A verdade não é uma discussão habermasianamente racional. Não deriva do consenso dos especialistas. Há um critério para a verdade. O critério da verdade é a prática social. Não é a prática. Não me venham com papo de assistente social, o critério é a prática. Não. É a prática social. Não é prática profissional, não. Prática social. Vamos lá. O que substantivamente nos diz a teoria social do senhor Karl Marx? Ela nos diz muita coisa. Eu vou reduzir em 4 formulações. Primeiro, ela nos diz o seguinte: o modo de produção capitalista é o mais dinâmico dos modos de produção que a humanidade alcançou até hoje. Mas ele tem a sua dinâmica marcada necessariamente, sublinho isso necessariamente, por crises. Não tem capitalismo sem crise. A crise não é uma doença que de vez em quando, por culpa de uma presidente da República, acomete um doente. Não. A crise é um elemento constitutivo da dinâmica capitalista. Não existe capitalismo sem crise. Capitalismo é crise. Ponto.
Isso é verdade ou é uma criação ideológica? Uma fantasia do Sr. Karl Marx? Deem uma olhada no desenvolvimento dessa sociedade de 1825 a abril de 2016. A crise é parte constitutiva da dinâmica do capitalismo. Segundo a afirmação desse senhor Karl Marx, desenvolvimento capitalista implica necessariamente concentração e centralização de capital. Ele não conheceu o fenômeno do capitalismo monopolista, mas já deixou isso claro. O que nós assistimos na globalização? Para ficar com o fenômeno mais recente de concentração e centralização. Queridos, vocês sabem quantas empresas produziam veículos automotores, carros e caminhões na Europa em 1980? Sabem quantas? 37. Sabe quantas são hoje? 7. Vocês têm algum amigo que fabrique aviões de grande porte? Vocês conhecem alguém? Que coisa engraçada. Você tem nenhum amigo que é sócio, não? Não, não tem. Tem 2 grandes grupos no mundo, 2 que produzem os aviões, mas que contam na aviação. Ah, não é esse jatinho aí da Embraer, não. É o consórcio Airbus na Europa e a Boeing nos Estados Unidos. Ponto. Vocês sabem quantos grupos familiares, clãs, controlam a mídia impressa, elétrica e eletrônica no Brasil? Vocês deviam saber, pô. Vocês têm algum amigo dono de jornal? Não é aquele mimeografado ali do bairro que cola na parede, não. Procurem ler um texto de um assistente social hoje, não é? Que é assessor do CRES do Rio de Janeiro. Aliás, me parece que já é professor, eu acho que ele não é mais assessor do CRES. Jefferson. Ele saiu do CRES, agora é professor da UERJ. Pois é, professor da UERJ. Enquanto meu aluno, ele fez, aluno de graduação, ele fez um estudo identificando os 7 grupos. Né? Vocês não precisam comprar muito jornal, não. Lê só o Globo, lê só o Estado de São Paulo, que é tudo a mesma coisa, eles defendem os mesmos interesses. Concentrou, centralizou capital ou não? Olha o que a prática social disse. Ah, mas o meu padrinho abriu uma fábrica de salgadinho ali e está indo muito bem. Deixa ele ir muito bem. A concentração não inibe o pequeno negócio. Pelo contrário, a grande concentração pede o microempresário, né? Que é mico, não é micro, não é mico. Porque vocês sabem o que acontece com ele, não é? Eu concentro a indústria automobilística, que no Brasil 6 ou 7 produtores, acho que nem chega a isso. Mas eu desconcentro o artesanato, aquele saber de que a gente falava. O cara tem uma garagenzinha ali no fundo de casa. Olha como o emprego informal gera... Não, vocês conhecem isso, né? Maiores informações com aquele combativo líder sindical do passado, depois presidente do Sebrae. Como é que era o nome dele, aquele cara que nunca ria? O presidente da CUT, cara de mau humor, hepático, Meneghelli. Parece que era um importante dirigente sindical que se aposentou com um salário de 25 mil reais, algo por aí, né? Presidente do Sebrae, não é isso? Bom, para falar dessa gente toda. Terceira afirmação do nosso amigo Karl Marx. Fiquemos em 3. Tanto mais cresce, quanto mais se potencia a criação de riquezas, mais se polariza a sua distribuição. Eu tenho 68 anos de idade.
Desde que eu entrei na idade da razão, aí por volta de 15 anos, eu tive planos de acabar com a pobreza, de reduzir a pobreza, até que a ONU faz os objetivos do milênio lá em 2000. Eu me lembro que eu fui a uma conferência internacional de escolas, acho que você estava, Ivanete, no Chile, sim, em que eu fiz uma conferência de abertura dizendo, olha, esses objetivos do milênio aí, para ser alcançados aos 15 anos, foi em 2007. Não vão ser alcançados. Aí me respondeu um Chicago boy que quase me escorraçou da conferência. Agora, em 2015, esses objetivos foram adiados para 2030. Podem ficar descansados, eles serão adiados para... Não há capitalismo sem pauperização, não existe isso. Bom, aqui trabalha-se mesmo com o conceito de verdade, não como representação, mas como processo factual. Agora, quando vocês estiverem com um professor que diga que esse negócio de verdade é um negócio dogmático, que o importante nos processos sociais é o sentido que o sujeito atribui, convidem-no para jantar. Como é que era aquele restaurante lá onde Ulisses Guimarães tomava puarra à noite? Convidem esse professor para ir ao Piantela, eu não sei como é que estão os preços hoje, mas suponho que estejam no Espaço Sideral. Convidem-no para jantar lá, tomem um bom vinho, com o serviço completo, hein? Entrada, prato principal, prato secundário, prato principal, sobremesas, doces, queijos, vinhos diferenciados, e peçam uma conta. Quando o maître trouxer e disser que olha, isso ficou em R$ 2.500, por exemplo, você peça ao professor que acha que a verdade está no significado do sujeito, para ele colocar na mesa uma nota de R$ 10 e dizer para o maître, mas eu acho que aqui tem o valor do jantar. Aí a gente vai fazer a prova se a sociedade funciona na base do sentido que o sujeito põe ou da norma socialmente esclarecida. Isso não vale só para sociólogo e antropólogo. Antropólogo que adora dizer isso. Mas tem cara lá na física que continua dizendo que o mundo que a gente vê é projeção da nossa consciência. Então, quando estiver atravessando com ele ali a W3, a hora que vier aquela projeção da nossa consciência, um ônibus, fala para ele ficar tranquilo, ele não vai ser atropelado, nem vai morrer. Ali vem uma ideia movente. Eu não estou brincando, não. Está havendo, e os pós-modernos são os responsáveis por isso, está havendo uma semiologização da realidade. A realidade social está sendo semiologizada. O que importa é a sua representação. O que importa é o seu imaginário. Embarca nessa para ver onde é que a gente vai.